E Davi, então, durante um período, como rei, Davi juntou grandes riquezas para a construção da obra. Salomão ainda era pequeno, e Davi deixou para Salomão uma herança poderosa. Tudo que nós lemos aqui fala de abundância. Tudo que nós lemos aqui fala de herança. Tudo que nós vemos aqui fala de algo que Salomão recebeu, uma herança na terra. Sim. Uma herança material. Uma herança que estava suprido para todo o desafio. Sim. Davi preparou tudo, aprontou tudo, para que Salomão viesse e construísse. Mais do que tudo isso, Davi, como pai, deixou para também Salomão uma herança espiritual. Amém. Eu vi quando a pastora estava aqui orando pelas famílias, orando pelos pais, orando pelos casamentos, orando pelos relacionamentos, estava aqui orando pelos filhos. E nós perguntamos assim, que herança nós estamos deixando para o nosso filho? Não é herança material, uma casa, um terreno, mas o que nós estamos deixando para o nosso filho em termos espirituais. E Davi, ele deixou algo especial para Salomão. Além de deixar tudo preparado para a construção do templo do Senhor, que foi o templo de Salomão, que foi erguido por Salomão, mas que foi preparado por Davi. E eu pergunto, o que nós estamos deixando preparado para a vida espiritual dos nossos filhos? Que herança? Nós queremos falar nessa noite sobre receber como herdeiro as riquezas da terra. As riquezas, as propriedades, mas receber também como herdeiros as riquezas espirituais. Aquilo que nos traz crescimento na presença de Deus, aquele que nos faz ser homem de Deus, ser mulheres de Deus, sim, tementes ao Senhor, que honramos ao Senhor, sim, que honramos a glória do Senhor, que através disso a presença e a glória e o poder de Deus se manifestam em nossas vidas. Glória a Deus. Davi teve esse desejo de construir. Mas Davi, ele deixou para Salomão uma herança espiritual. E que herança espiritual foi o que Davi deixou para o seu filho Salomão? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, está declarado lá a herança espiritual que Davi deixou para o seu filho Salomão. Bem antes de morrer, Davi chama Salomão. Davi já estava à beira da morte. Ele chama para Salomão e deixa para Salomão uma herança espiritual. Nós não podemos morrer sem deixar uma herança espiritual para os nossos filhos, sem eles saberem quem é o Deus que nós servimos e por que servimos esse Deus, porque esse Deus nos honra, porque esse Deus é poderoso. 1 Reis, capítulo 2. Diz assim no versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis 2. Glória a Deus. Versículo 1 diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, disse Davi. Coragem, pois, e ser homem. Versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerem e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos
guardar no seu caminho, para dar perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Davi dá instrução para Salomão. Instruções para habilitar Salomão. Para Salomão ser habilitado a receber e a ter como herdeiro a mesma bênção que teve Davi. A mesma bênção que teve o seu pai, o grande general, o grande rei Davi. Nós temos, irmãos, como homens e como mulheres de Deus, como servos e servas de Deus, nós temos a obrigação de deixar como herança os nossos filhos, para eles saberem e sucederem diante de Deus, para que eles tenham a mesma bênção que está sobre nossas vidas. Davi aqui estava agora transmitindo para Salomão aquilo que ele deveria fazer, para que continuasse sobre ele a bênção que vinha sobre a vida dos seus pais. Eu faço a pergunta, será que nós estamos debaixo da bênção? Será que nós estamos a cada dia vivendo bênção em nossas vidas? E que essas bênçãos serão transportadas para a vida dos nossos filhos? Nós, pais, nessa noite, vamos ver qual foram os conselhos que Davi deu para Salomão. Primeiro conselho, versículo 2, ele diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, eu vou morrer. Coragem, pois, e ser homem. Seja homem. Seja corajoso e seja homem. Olha, Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Tenha coragem, pois, e ser homem. Por quê? Porque os desafios para a construção do templo do Senhor seriam grandes. E era a hora de Salomão crescer. Salomão era jovem ainda. Salomão não era mais menino. Ele precisava ter postura de homem.